O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para ele e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Encontramos neste Evangelho do grande companheiro do tempo do Natal, que é o apóstolo João, uma narrativa tocante do início do segmento dos apóstolos. Os sinóticos apresentam-nos o encontro que Cristo faz em Nazaré, no Mar da Galileia, com os seus discípulos, mas é João quem lega a nós esta narrativa que tem, pois, uma tessitura. O Cristo encontra-se com os seus discípulos e lhes convida à experiência de ver. Esta é uma expressão muito importante no Evangelho de João, ver, num sentido diverso daquilo que é a constante das Sagradas Escrituras, que enfatiza o ouvir. Porque para João, o Cristo anunciado é alguém que é visto e experimentado. Portanto, ele lega à tradição a narrativa mais bela, poderíamos dizer, a respeito do chamado dos discípulos, bela na sua sutileza, porque Jesus interpela aqueles que o seguem: o que vocês procuram? Que é sempre uma pergunta muito importante, não é? Porque boa parte das vezes nós seguimos pessoas e propósitos e metas sem ter consciência de para onde estamos indo, não é? E como dizem os clássicos, nenhum vento pode ser favorável a quem não sabe para onde vai, aquilo que está procurando, não é? Porque se a gente não sabe aquilo que a gente procura, quando a gente encontrar, a gente vai se perder. O que vocês procuram? E eles respondem: onde moras? E ele diz: vinde ver. É interessante esta cadência. O que vocês procuram? A interpelação é sobre procura, sobre anseio, sobre desejo. E eles respondem, não sei se por acerto ou por constrangimento: onde moras? E Jesus lhes diz: vinde ver. E este ver caracteriza profundamente toda a narrativa joanina, que insiste que o Cristo é Deus que se deixa enxergar, que é muito bonito, e insisto nisso. Já seria antes, quando João escreve, quanto mais hoje, porque nós temos muito filtro, muito post, muita foto que a gente faz para não ver mais. E nunca me arriscaríamos dizer fomos uma sociedade tão cega, tão incapaz de ver quem são os outros, não é? Porque se observamos bem, nós não nos enxergamos, nem a nós mesmos, não é? Porque fazemos vista grossa de nós mesmos e a própria imagem estética que fazemos de nós nos incomoda, não é? Por isso que, via de regra, enchemos o nosso rosto de toxina botulínica e ficamos todo mundo com uma feição meio oriental, e mais ainda, uma sociedade que é cega a Deus e a sua importância. O Papa Bento XVI, lendo este momento, ele que era bastante joanino, ele diz na sua carta Deus é Amor, que no início da fé cristã, e por isso Jesus diz vinde ver, não há um encontro com uma doutrina, com uma grande ideia, mas com uma pessoa, Jesus Cristo, que dá à vida um rumo novo e um horizonte decisivo. Ninguém, diante do encontro com Cristo, que é Deus encarnado,
Deus invisível que se torna visível poderá seguir do mesmo modo. É por isso, então, que a liturgia, num casamento bem encontrado, não é? Apresenta a nós, antes do Evangelho, esta primeira leitura, que é a carta de João, onde se diz, não é? Filhinhos, muito bonito isso, né? Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe, o que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo. João, em sua carta, em suas cartas, são 3, disse o grande amor que o Pai nos deu. No início desse capítulo 3, ele diz, vede, ver, perceber. Que grande presente de amor o Pai nos deu, o de sermos chamados seus filhos, e nem sequer se manifestou o que nós seremos. Porque quando nós o virmos na sua glória, nós seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Então, João está dizendo que a experiência de fé é o de uma visão, onde na nossa vida vai passando a resplandecer a imagem de Deus. Claro, as mulheres vão querer se parecer com a Virgínia, os homens talvez com o esposo da Juliette, até casar, não é? Porque quando o homem se casa, ele assume a forma de tanque de guerra, não é? Então, quer dizer, mas além dessa busca por resplandecer em nós a imagem dos influencers, a gente tem que buscar resplandecer a imagem de Cristo, porque nos foi dado um presente de amor. Fomos feitos filhos no Filho. Assim como o Cristo assume nossa imagem humana, nós também temos que assumir em nós a sua imagem divina. E é bonito porque João diz filhinhos, não é? Portanto, é bastante afetivo. A filiação é uma grande procura da nossa existência humana, porque boa parte dos amores em que nós nos envolvemos ao longo da vida tem a ver com aquilo que nos faltou na experiência de filiação. Lembre-se da sua vizinha, que sempre se embaraça nos seus relacionamentos. Pode ser que ela esteja querendo amor de pai, não é? E, inclusive, nós, no interior, não é? Quando queremos entender quem é uma pessoa, nós perguntamos, você é filho de quem? Porque a partir da filiação, nós teremos uma noção de quem é essa pessoa. Do mesmo modo, quando nós queremos xingar uma pessoa, e isso nos legaram os medievais, vou dizer em latim para evitar constrangimento, nós dizemos filhos meretrices, porque nós, ofendendo a mãe, ofendemos o filho. Então, perceba, quando João esclarece o mistério do que Cristo nos dá, ele o faz nos fazendo reconhecer que somos filhos, filhos de Deus, filhinhos, não é? Muito amados, muito cuidados. E assim ele insiste. Somos filhos de Deus, de fato. Em suas cartas vai nos recordar que nascemos de Deus, de sua graça, para uma vida de luz e de verdade. Nascemos de Deus, da sua graça, isto é, daquilo que Ele transmite a nós e que nos restaura e nos renova, para a vida, para a luz e para a verdade. E aqui ele introduz, no versículo 8, a figura do diabo em oposição a isso. O diabo é um conceito meio equívoco, não é? Quando não está associado a algum dos parentes que nós odiamos, não é? A gente traz uma imagem bastante caricaturada, não é? A Igreja Católica, um pouco por sabedoria, um pouco por ironia, plasmou no Ocidente a imagem do diabo, que é aquela criatura de chifres, não é? Que traz na mão o tridente de Poseidon. Hoje, certamente, a Igreja Católica seria processada por intolerância religiosa, não é? Porque a imagem que vem a nós do diabo está totalmente ligada àquela que eram as divindades pré-cristãs. Mas, para além desta imagem mais ou menos caricaturada que nós possamos fazer desta criatura, temos que entender o que é que João apresenta quando ele fala do diabo. Primeiro, na etimologia, diabolos vem do grego aquilo que divide. Então, o que é diabólico na nossa vida? Aquilo que divide, sequestra e rouba. E o que é que nos divide? Antes de tudo, João aqui apresenta a morte, a mentira, a injustiça e o ódio aos irmãos. Então, para além daquela criatura de chifres, não é?
que fica mais bonita na série Lúcifer da Netflix, tudo o que em nossa vida causa divisão, tudo que em nossa vida diz respeito à mentira, tudo que em nossa vida é injustiça, tudo que em nossa vida for desamor, é diabólico. Entende? Separa, divide e nos coloca num lugar que é de renúncia à graça que Deus nos trouxe. E aqui, recorrendo a um livro muito interessante, vale a pena ser lido, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, não é? Que é uma espécie de metáfora, onde Lewis escreve um livro que é um diabo tio ensinando o diabo sobrinho a tentar as pessoas. Quando o diabo sobrinho começa a tentar as pessoas, mostrando que ele é o tio, diz assim: não é assim que se faz. Você não pode mostrar para as pessoas que você existe, porque senão você perde sua meta corporativa, não é? E nós poderíamos então dizer, não fixados no que se pode fazer da cintura para baixo, né? Porque essa é uma das coisas também que está associada ao diabo. Nós pensamos que o diabo mora apenas na cintura, e eu me arriscaria a dizer que há muito do diabo em nossas casas políticas, em nossos lares de cidadãos de bem e em nossas catedrais. Há muita coisa diabólica nas igrejas, nos parlamentos e nos lares de nossas hipocrisias. O diabo hoje tem como meta corporativa, é o que diz C.S. Lewis, fazer com que a gente tenha a impressão de que ele não exista. E ele existe, e nos divide, e nos afasta dessa consciência da filiação. E João diz algo que pode parecer um paradoxo, que aquele que nasceu de Deus não peca. E aí nós vamos pensar assim, lascou tudo, né? Então significa então que nenhum de nós nasceu de Deus. O que João quer dizer com isso? Ele quer dizer que Deus já nos entregou a sua salvação. Ele nos justificou. Essa justificação é um dom recebido da parte de Deus. Nos amou profundamente em Jesus Cristo. Portanto, cada ação nossa, em nossa vida, tem que ser um compromisso diário e irrenunciável de corresponder em nossa vida ao dom recebido. Então, que nós já somos filhos de Deus, por graça. Temos que nos esforçar continuamente, ainda que meio bêbados e meio equilibristas, para vivermos como filhos de Deus, segundo essa vocação e essa graça que nos foi recebida. Portanto, a salvação, é o que João está aqui apresentando, ela já está completa. Não há nada que seja acrescentado. Cristo já nos deu tudo, mas ela ainda não está conclusa, porque aquilo que foi recebido, sobretudo no dia do nosso batismo, tem que ser experimentado em nossa vida. Isso aqui é muito importante, porque aqui, claro, com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, eles têm um pouco de dificuldade de entender isso. É uma consequência natural da visão protestante do batismo. Porque na perspectiva protestante, a graça divina, ela não traz em nós uma transformação profunda. E a gente não tem que se preocupar muito com a maneira com a qual nós nos comportamos, porque a salvação é graça, ponto e basta. Para nós católicos, sim, a salvação é graça. Nós somos justificados pela fé, mas é preciso que em nossa vida haja uma correspondência a isso. Portanto, cada um de nós deve esforçar-se para manifestar nas obras, na maneira com a qual se comporta, na ética de vida, poderíamos dizer assim, aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Portanto, alguém que não tem um compromisso ético com Jesus Cristo está desperdiçando a graça recebida. É preciso que o jeito com o qual a gente se comporta, com caixa do supermercado, cuidando dos nossos filhos, no nosso relacionamento, no nosso ambiente de trabalho, dê a conhecer a graça que nós recebemos, porque senão nada é feito. Entende? Não é uma ideia, não é estar convencido de palavras bonitas, não é cumprir essa ou aquela prática ritual, mas fazer com que nossa vida transborde, transpire o que nós recebemos em Jesus. O pecado na perspectiva de João, o pecado que no grego é hamartia, ou seja, perder o rumo, é irreconciliável com a vida em Jesus. Portanto, quem viu Jesus, quem segue Jesus, quem conheceu Jesus e nasceu de Deus a partir de Jesus,
não tem desculpa para seguir na direção errada. É isso que João está insistindo. E o pecado, insisto neste ponto, significa viver num estado de injustiça e de desamor. É muito importante. Justiça, na perspectiva clássica, é dar a cada um aquilo que lhe pertence. Há uma justiça de nossa vida, meus irmãos e irmãs, que é devida a Deus. O tempo de oração, a intimidade com Ele, estar em sua presença. Há uma justiça que é devida a nós mesmos, onde nós prostituímos o amor que devemos ter a nós, sobretudo quando não colocamos na nossa vida as coisas no seu devido lugar. Damos importância àquilo que não é tão importante assim. Há uma justiça que nós devemos uns aos outros em nossas relações. Em tempos como são os nossos, reivindicamos, exigimos, julgamos, ferimos. Não podemos ser injustos uns com os outros. E tudo isso nos lança no maior de todos os mandamentos, que é, na perspectiva joanina, definidor de quem procura o Cristo, de quem quer saber onde o Cristo mora e de quem o vê, que é o amor, que não é um sentimento romântico, que não é estar do lado apenas daquele que nós gostamos. O amor, que é uma saída de si, dos próprios egoísmos, da própria pretensão, das próprias reivindicações, para ser capaz de perceber e de ver os outros como eles são, não como nos convém, e o totalmente outro, que é o nosso Deus, que nunca é exatamente a imagem dos nossos anseios e dos nossos caprichos. Uma religião, uma experiência de vida, uma prática que não nos leve a perceber quem é este outro, segundo sua verdade, segundo sua luz, é cortesia, rito vazio, repetição, é hábito, é diabólica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.